Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre análise de modelo. A análise de modelo ela é parte fundamental para que a gente consiga um diagnóstico ortodôntico. Então, a gente passa por um processo de diagnóstico. A gente faz a avaliação da face, a gente faz análise facial, das fotografias frontal e lateral. Depois, a gente faz a avaliação cefalométrica, dos pontos cefalométricos. E, para finalizar a documentação, a gente faz análise dos modelos. Flávio, em resumo, para que serve a análise de modelos? Então, essa análise de modelo, principalmente na dentadura mista, você vai saber se permanentes eles conseguem ter uma erupção adequada, pela quantidade de espaço que você tem disponível no arco. Outra situação, vamos imaginar que o paciente com 8 anos de idade, ele perde um segundo molar descido. E aí você tem perca de espaço. Então, você, pela análise de modelo, você tem como avaliar a quantidade de espaço que foi perdido e você, no tratamento, você recuperar esse espaço. Então, a análise de modelo ela é extremamente importante na rotina de quem está começando ou quem vai fazer a ortodontia. Então, para quem já fez, para quem já usou aparelho, para quem já fez uma documentação ortodôntica, a documentação ortodôntica ela é composta basicamente por fotografias da face e fotografias intraorais da oclusão, de uma radiografia chamada teleradiografia, onde a gente faz o traçado cefalométrico dessa teleradiografia, para você posicionar maxila, mandíbula em relação à base do crânio, e depois vem uma caixinha com os modelos iniciais do paciente. Você tem os dentes na arcada superior e na arcada inferior. A documentação ortodôntica, ela vem com esses três exames que a gente, a princípio, nós temos que avaliar. A face, oclusão, a teleradiografia e os modelos. Então, para quem vai começar a ortodontia, vocês vão... a primeira análise que a gente aprende no curso de corretiva é uma análise chamada análise de Bolton, para ver a discrepância de modelo. E essa análise de Bolton, ela foi publicada por esse dentista, Wayne Bolton, nos Estados Unidos, e ele nasceu em 1922 e fez faculdade em 1940. Ele passou pela sua vida na Marinha e depois começou a lecionar. Então, o Bolton ele publicou 2 artigos, um na Engel Orthodontics, que é o criador da especialidade da ortodontia, ele criou uma fundação. Então, a gente, dentro da ortodontia, a gente tem uma revista específica chamada Engel Orthodontics. É uma das revistas mais antigas. Então, o Dr. Bolton, ele que idealizou essa avaliação em modelos para ser feita e ajudar no diagnóstico ortodôntico. Então, tá aí o primeiro trabalho dele. Esse daqui é o segundo trabalho publicado no American Journal. O primeiro foi na Engel Orthodontics, em 1958. Mas esse trabalho aqui é o trabalho mais importante dele, que é sobre análise de Bolton, aplicação clínica dessa análise. Então, o que essa análise faz? Ela mede os efeitos dos dentes nessa relação interarcos. Então, para que a gente tenha, ele criou toda uma tabela numérica, que eu vou mostrar para vocês, e quando a gente pega os modelos ortodônticos, a gente tem que relacionar esses modelos. Então, um exemplo que às vezes eu sempre dou em aula, para vocês imaginarem como é a nossa oclusão, como se fosse uma caixinha de sapato. Então, se você tem uma relação da caixa maior, você vai ter uma alteração, uma discrepância de Bolton.
Se você tem uma relação de classe 3, uma mordida cruzada anterior, onde a caixa é maior que a tampa, você vai ter uma discrepância de Bolton. Então, é comum entre os ortodontistas você falar muito sobre análise de Bolton. Tem uma discrepância negativa de Bolton nesse caso. Tem uma discrepância de 4 milímetros. Como é que eu vou conseguir 4 milímetros para dissolver esse apinhamento? Então, essa análise de Bolton eu vou descrever hoje na aula e explicar para vocês como é que a gente faz. Então, essa análise de Bolton, como podemos predizer os efeitos interarcos nas discrepâncias em relação aos volumes dentais? Então, às vezes, você vai ter uma diferença entre tamanho de dente e tamanho de osso, onde, por exemplo, você precisa fazer uma expansão da arcada superior para que haja uma acomodação em forma de arco de todos os dentes. Então, bom, como é que a gente vai executar a análise de Bolton? Então, a primeira etapa dessa análise de Bolton vai ser medir as larguras mesiodistais. Então, por exemplo, aqui a gente tem um compasso seco, onde a gente vai fazer essa medição. Então, a gente mede do molar de um lado até a mesial do segundo molar do outro lado. Então, a referência, por exemplo, é sempre o primeiro molar. Flávio, por que o primeiro molar? Porque a partir dos 6, 7 anos de idade, você já tem a erupção do primeiro molar e você consegue fazer a avaliação do perímetro do arco. Então, você consegue avaliar, a partir do primeiro molar, a quantidade de espaço que você vai precisar requerer para a erupção correta de todos os dentes. Então, essa medida ela é feita da mesial do segundo molar até a mesial do outro lado do segundo molar. Então, com o compasso de ponta seca, você vai medindo dente a dente. Então, mede o primeiro molar, mede o segundo, mede o premolar, canino, mede todos os dentes. Isso você vai registrar numa folha, como se a gente tivesse a numeração do dente 16 ao 26 e eu vou ter o comprimento de todos os dentes. Então, essa é a primeira fase que a gente precisa fazer, medir. E nós temos duas formas de medir esses espaços. Uma é o compasso de ponta seca, vai encontrar em qualquer livraria por R$20. E depois a gente tem um paquímetro digital. Então, vocês podem observar que na ponta do paquímetro, o paquímetro é para medida exata, milímetros a quantidade que você tem, e ele já te dá, por exemplo, no caso da distância mesiodistal do primeiro premolar, eu tenho 6,96 milímetros. Então, você vai fazer a medida do primeiro molar até o outro molar do outro lado. Nessa outra imagem, ele está medindo a distância intermolar. Então, são duas medidas que a gente sempre afere. A distância intermolar e a distância intercanina. São duas referências muito importantes dentro da ortodontia que a gente precisa sempre fazer essa aferição. Para você saber se o problema em relação à atresia, problemas transversais, ele está na maxila ou na mandíbula. Então, essas medidas são extremamente importantes. Um paquímetro digital, ele deve custar em torno de R$450, R$500. Então, não é uma coisa assim tão baratinha para a gente ter no consultório, simplesmente para fazer a medição desses dentes. E, atualmente, quando a gente vai pedir um escaneamento intraoral, como, por exemplo, aqui em Tumbiara tem o centro radiológico, que ele traz de Uberlândia para você fazer o escaneamento. Você faz o escaneamento intraoral e você adquire imagens, adquire modelo, basta ter uma impressora para que você tenha o modelo a partir desse escaneamento da boca. Quando você faz, esse é um modelo digital, onde você consegue, através do modelo de ferramentas, ele tem o paquímetro, e aí você mede da distal a mesial do molar, e aí você vai tendo todas as medidas de todos os dentes. Nesse caso aqui da arcada inferior, você tem a medida intermolares inferiores e a distância intercanino.
Então, no modelo digital, você não precisa ficar trabalhando com modelo de gesso, com paquímetro, com nada. Você vai lá, senta na cadeira, vai no programinha e já faz todas as aferições em relação a essa proporção dos dentes. O que é muito comum, que vocês vão ver, de repente, no artigo que eu mando para vocês, que a proporção do gesso durante a espatulação ela é extremamente importante. Então, os trabalhos que falam sobre análise de modelos na dentadura mista ou permanente têm um rigoroso processo de manipulação desse gesso que vai ser feito o modelo. Porque qualquer alteração, seja na proporção alginato, ou seja na proporção de gesso, isso pode deformar o modelo e te atrapalhar nessas medidas que você vai ter. No centro radiológico, um modelo ele é padronizado em relação à quantidade de gesso e em relação à moldagem, ao alginato, para que nada ocorra em relação à distorção. E vocês podem observar aqui, pelos modelos digitais, a gente consegue fazer o quê? A aferição de overjet e overbite. Então, para quem já teve oportunidade ou de ver, ou ler, ou até trabalhar com modelos digitais, é uma tecnologia fantástica que a gente utiliza. Dentro da ortodontia, por exemplo, eu já trabalho com alinhadores estéticos desde 2011, esses alinhadores. Então, você vai lá, faz um escaneamento da boca do paciente, você não precisa mais de alginato para fazer a documentação. Pelo programa, você faz toda essa avaliação, overjet, overbite, você compara tratamentos antes e depois. É uma tecnologia fantástica que a gente usa. Então, a princípio essa análise de Bolton, a gente começa fazendo a aferição dos dentes. Isso que é importante. E aí a gente tem várias ferramentas para fazer isso. Desde o mais simples, que é o compasso de ponta seca, passando pelo paquímetro digital, até o que a gente utiliza hoje em termos de tecnologia, que são os modelos digitais. Depois que você afere esses dentes, você vai fazer um cálculo. Então, por exemplo, aqui, eu tenho a somatória dos 12 dentes inferiores e depois eu tenho a somatória dos 12 dentes superiores. Então, eu tenho nos modelos real a quantidade de espaço dos dentes, dos molares. Lembrando que a análise de Bolton, nesse caso, ela é feita em oclusão permanente, para que eu tenha os 12 dentes medidos. Flávio, e em caso de agenesia? E se eu tiver 11 dentes? Aí você vai ver uma discrepância de Bolton, vai te faltar uma quantidade de massa dentária. Então, isso por mais que seja óbvio, você vai fazer com 11 dentes, no caso superiores, e 12 dentes inferiores. Então, você vai aferir todos os dentes permanentes nessa análise. E aí você faz essa razão. Você pega os dentes inferiores pelos dentes superiores e multiplica por 100. Essa razão, essa conta, esse cálculo da razão da somatória, ele tem que dar uma porcentagem ideal em torno de 91%, 91,3%. Então, por exemplo, só um exemplo, se você tem os dentes superiores, eu medi todos os dentes superiores e deu 100. Para que eu tenha uma oclusão ideal, os dentes inferiores têm que somarem 91,3. Então, essa é a razão. Por isso que os dentes superiores, eles abraçam os dentes inferiores. É nessa proporção de 10% em termos de volume dentário que a gente tem dos dentes superiores com os dentes inferiores. Então, para que a gente tenha uma oclusão ideal, a gente tem que ter essa razão de 91,3. Então, a somatória dos diâmetros dos dentes inferiores é normalmente correspondente a 91,3 dos dentes superiores. Então, lembre-se, se eu tiver 100 milímetros dos dentes superiores, eu tenho que ter 91,3 dos dentes inferiores. Depois, além de registrar, você já tem o registro de todos os dentes superiores, todos os dentes inferiores. Eu tenho que registrar esses valores relativos apenas à bateria anterior.
de ambas as arcadas. A mesma coisa, eu vou estabelecer a razão dos dentes anteriores, superiores e vou fazer a soma. Nos dentes anteriores, quando eu faço esse cálculo da razão entre a somatória dos dentes, eu vou ter uma relação de 72,2 em relação aos dentes anteriores. Vamos supor, vamos só dar um exemplo, que a somatória dos dentes anteriores, de distal de canino a distal de canino, ela seja 100. A distal de canino inferior até a outra distal, ela tem que ser 77,2. Então, essa relação entre dentes superiores e inferiores na bateria anterior, ela tem que ser essa razão aqui, ó, 77,2. Então, pelos estudos, como ele chegou nisso? Em amostra de pacientes normais. Então, ele pegou uma amostra, no trabalho que ele publicou, ele pegou uma amostra e fez esse cálculo matemático. Isso foi publicado em 1952 e isso é utilizado até hoje para a gente saber o quanto de discrepância de Bolton a gente tem no modelo. Tá? Então, quando alguém falar, mas quanto deu Bolton? Deu -4. Então, a discrepância de Bolton, ela teve ou excesso de massa dentária, e aí eu vou ensinar para vocês aonde localizar esse excesso, ou a falta, se é na maxila, se é na mandíbula. Então aqui eu vou criar uma situação hipotética, vou dar um exemplo para vocês. Então eu somei todos os dentes inferiores, deu 82,5. Eu somei em um paciente e deu 88, a somatória de distal a outra distal, de um molar até o outro molar superior. E depois eu fiz a somatória dos dentes anteriores. Dentes anteriores inferiores e, no caso, superiores, porque essa relação é sempre maior. Então, eu vou lá, eu pego esses modelos, Flávio, com a análise de Bolton, eu vou saber o quanto que eu preciso de espaço. Então, a gente, quando olha o modelo superior e olha o modelo inferior, é óbvio que você sabe que está faltando espaço. A questão da análise de Bolton é o quanto de espaço está faltando na arcada superior e o quanto de espaço está faltando na arcada inferior. Então, é isso que ele vai te explicar. Por quê? Porque dependendo a quantidade da discrepância de Bolton, então, por exemplo, eu tenho uma discrepância de Bolton aqui de 7 milímetros. Está faltando 7 milímetros de espaço. Como é que eu vou conseguir esses 7 milímetros de espaço? Eu posso conseguir fazendo pequenos desgastes da mesial do molar de um lado até a mesial do outro lado. Eu vou comprometer, desgastar, conseguir 7 milímetros de espaço nesse perímetro de arco. Ou eu vou ter que fazer uma extração. Vamos supor, eu tenho esse dente aqui que mede 6 milímetros, eu preciso de 7. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa, por exemplo, eu posso fazer a extração de um dente pela conclusão da análise de Bolton. Então, isso vai me gerar um diagnóstico onde eu tenho que avaliar quem é o paciente em relação a crescimento, se eu posso ou não, por exemplo, fazer a extração de um incisivo inferior. Colocando aqueles valores que eu encontrei, eu tenho o diâmetro dos incisivos inferiores sobre os superiores, vezes 100, eu tenho uma razão de 93,7. Isso é cálculo matemático. O que é o normal? Para que eu saiba o que é o normal, é aquele 91,7. Então, 93,7 é maior do que 91. Quando é maior do que o normal, geralmente o excesso é inferior. E quando é menor que o ideal, esse excesso ele é superior. Então, se o excesso está no arco inferior, aí eu vou ter uma tabela, que eu vou mostrar mais para frente, do que seria ideal. Então, por exemplo, eu tenho 88 que eu encontrei na maxila. Se o problema é inferior,
O quanto de massa dentária eu precisaria ter? Ah, eu tenho 80,3. Se eu tenho 82,2 encontrado, menos o ideal, então eu faço aqui uma outra regrinha, 82,5, que é o que eu encontrei no paciente, menos o ideal, que é o que a tabela vai me dar. Então eu sei que existe uma diferença de 2,2. Então existe um excesso de volume dentário para os 12 dentes inferiores de 2,2 milímetros. Então, esses 2,2 milímetros é o que a análise de Bolton falou que está dando de diferença. Então, eu preciso saber como é que eu vou conseguir esses 2,2 milímetros. Se eu vou protruir os incisivos, que é uma forma da gente ganhar espaço, quando a gente leva os incisivos para frente, a gente consegue espaço. Se eu vou desgastar, e eu preciso saber se esses 2,2 milímetros ele é mais na região anterior ou mais na região posterior. Então, por exemplo, por que a gente mede os dentes anteriores? Que é para eu saber essa relação, se o problema está na região anterior ou na posterior. Então, por isso que a gente tem a medida total dos dentes e depois a gente faz a medida somente dos dentes anteriores. Então lá, ó, pego os modelos, faço a aferição e vou medir. Aí eu faço aquela regrinha. Pego os 12 dentes mandibulares sobre os 12 dentes da maxila e o ideal é 91,3. Se der maior do que 91,3, o excesso é na mandíbula. Se for menor do que 91,3, o excesso é na maxila. E depois eu faço isso somente com os dentes anteriores. Eu pego os 6 dentes anteriores na mandíbula, os 6 dentes na maxila, faço o cálculo da razão. Se der maior do que 77,8, eu sei que o excesso é na mandíbula. Se der menor, o excesso é na maxila. Então aqui a gente tem a tabela. Essa tabela, apostilas do curso de diagnóstico a gente fornece para os alunos para ele ter como referência. O que é essa tabela? Essa tabela é o seguinte, ó. Quando você encontra na maxila os dentes somando 85, o ideal para a mandíbula é 77,6. A somatória dos dentes na maxila de 92, o ideal é que você tenha o diâmetro de 84 nos dentes da mandíbula. Ah, se eu tenho 110, o diâmetro dos dentes na maxila, o ideal é que eu tenha 100. Essa relação é aquela relação de 90 para 100. Se eu tenho 100 milímetros, 100 milímetros de dente na maxila, eu tenho que ter 91,3 na mandíbula. Então, isso daqui é um cálculo que a gente tem. Você não precisa saber isso. É uma tabela, que isso é fornecida. E depois a gente tem o cálculo da razão para os dentes anteriores. A mesma coisa, ó. Quando eu tenho, 40 milímetros os dentes anteriores da maxila, eu tenho que ter 30,9, que é a razão de 77,2. E aí depois é cálculo matemático. Então, essa somatória dos diâmetros dos dentes anteriores e inferiores é normalmente correspondente a esse valor de 77,2. A gente tem duas fórmulas. A primeira fórmula, onde você vai calcular os dados que você encontrou. Então, eu tenho os 12 dentes mandibulares e os 12 dentes na maxila. E aí você faz essa razão aqui e você vai encontrar essa porcentagem. Se for maior, excesso mandibular. Se for menor, o excesso é maxilar. E depois você vai fazer a diferença do que você encontrou no paciente do que está na tabela. Ah, eu encontrei 80 no paciente e aqui é 78. Eu vou ter 2 milímetros a diferença. E aí você vai descobrir se é na maxila ou na mandíbula. E a mesma coisa a gente faz para os dentes anteriores e inferiores. Eu faço o cálculo da razão para saber se esse excesso é mandibular ou maxilar e depois eu faço a diferença do que eu encontro no paciente e do valor que está na tabela. Ah, se eu tenho 88 para os dentes na maxila,
aquele exemplo que eu citei. Eu vou lá na tabela, quando você tem 88, o normal é ter, vamos supor, se eu tenho 88 dentro da maxila, o normal é ter 80,3. Mas eu encontrei 82 no paciente. Então, vai ser essa diferença que vocês precisam saber. E essa tabela é para você saber se essa discrepância ela está na maxila ou na mandíbula, se ela está nos dentes anteriores ou nos dentes posteriores. Se vocês colocarem o celular por esse QR Code, vocês vão baixar o artigo. Uma das grandes dificuldades para quem está começando a ortodontia é finalizar. Então, se você não começa bem, você não finaliza bem. Então, não adianta pular essas fases, esse conhecimento que você tem que ter da análise individual de todos os pacientes. Então, esse artigo aqui é um artigo de boa referência. Ele é um artigo de 1996, antigo pra caramba. Mas, para que você tenha considerações sobre a discrepância de dente, a análise de Bolton, ele é um artigo muito bom, de referência, de publicação numa revista de ortodontia. Então, embora ele tenha esses anos aí, ele é um artigo que ainda tem referência para quem vai começar os estudos. E aí, depois, a gente tem qualquer lugar na internet que você vai lá e coloca, né, no Google, análise de Bolton. Você vai ter essa tabela. A única coisa que você não vai ter é esse gráfico em azul. Por quê? Porque eu que coloquei para vocês para facilitar. Então, no eixo Y, aqui, desse gráfico, nós temos os dentes, o desenho dos dentes superiores. E depois o desenho dos dentes inferiores, que representa, né, o eixo X e Y, essa razão. Isso é uma razão matemática. E aí a gente tem uma reta, que é o ideal, que foi encontrado, 91,3. Se eu tenho valores menores do que o 91,3, como vocês observam no gráfico, 87,46 e 89,39, eu vou ter o quê? Eu vou ter o problema de excesso na maxila. Se eu tenho valores maiores do que 91,3, o excesso é mandibular. Então, esse gráfico, quando você tem os valores, você só bate o olho e fala, então você tem aqui, um gráfico que vai de 110 até 100. Ou seja, você tem a razão, é só jogar isso no gráfico. Então, valores abaixo de 91, o excesso é maxilar. Valores acima, o excesso é mandibular. Inferiores, anteriores. Então, você tem a métrica no eixo Y dos dentes superiores, anteriores, e depois você tem os anteriores, inferiores. A mesma coisa, a razão. O normal é 77,2. Se eu tenho valores abaixo de 77,2, eu tenho excesso nos dentes da maxila. Se eu tenho valores acima de 77,2, eu tenho excesso de massa dentária inferior. Então, fala, Flávio, mas é complicado? É complicado. A síntese da aula, ela não é, porque é só o Bolton descobriu uma regra matemática que você, se aplicar, você sabe onde é o problema. Se é superior ou inferior, se é anterior ou posterior. Então, a aula em si, ela não é complicada. Agora, executar a análise de Bolton é que você vai ter um pouquinho de trabalho. Você tem que medir todos os dentes, superiores e inferiores, fazer o cálculo da razão e, tendo esse valor, jogar isso em tabela. O que acontece com o dentista, com o ortodontista, é que você trabalha clínico, né? Você entra para o seu consultório e vai executar. Só que, eu falo, sentou no mocho é para fazer. Você não pode ter dúvida na hora do mocho. Você tem que ter dúvida no seu planejamento. Na hora que você está em casa, no consultório, planejando, você tem que ter dúvida nessa hora. A hora que o paciente chega, não, fechamos o tratamento e tal, vamos resolver. Fazer, não tem outra opção, entendeu? Então, frequentemente, essas últimas fases do tratamento ortodôntico, descobre-se que não será possível finalizar o caso adequadamente, pois o tamanho dos dentes superiores não é compatível com os dentes inferiores. Ou seja, eu tenho ou a tampa maior ou a caixa normal, a tampa maior,
Ou a tampa é normal, a caixa é menor, ou a caixa é maior. Então, você não pode começar a ortodontia sem um bom planejamento. Então, você, quando vai atravessar, eu sempre dou o exemplo do rio, né? Ó, vamos atravessar o rio. Dá para saber se você tem uma canoa furada. Não dá para, ó, vai atravessar o rio com a canoa furada, vai entrar água. Antes de começar um tratamento, eu pego um paciente padrão face curta. Eu falo para ele, ó, ao final do tratamento, você vai ter que fazer o aumento dos 2 laterais. A opção é dele. Se ele chegar lá e falar assim, Flávio, não vou aumentar, eu quero ficar com esse espaço. Ótimo. Já tive pacientes que eu finalizei o tratamento ortodôntico, que o lateral era um pouquinho menor e o paciente viveu tranquilamente. Isso não mata, entendeu? Então, às vezes ele fala, ó, eu não quero ter problema com as restaurações, então eu não vou fazer. É uma opção dele. Mas o seu diagnóstico olha, chegar ao final do tratamento, você vai ter problema de espaço. Ou nós vamos ter que acrescentar resina, ou você vai ter que fazer pequenos desgastes para acomodação. Então, isso a gente discute com o paciente. Que é justamente o quê? Para dar essa proporção exata dos dentes na maxila e dos dentes na mandíbula. Se o comprimento mesiodistais dos incisivos superiores são maiores que os correspondentes inferiores, o caso apresentará uma tendência para uma maior sobremordida. Isso se você fizer o exemplo da caixa, se tiver a tampa maior que a caixa, você vai ter o quê? Uma sobremordida, ou você vai ter um overjet. Então, o grande problema das pessoas que estão começando a ortodontia é falar assim, olha, eu aprendi a colar bract e passar fio. Isso daí não é dificuldade para o ortodontista. É que a partir do momento que você passa um fio, todo o aparelho ortodôntico ele é expansivo e protrusivo. Ele vai levar os seus dentes para frente. Isso é o objetivo do tratamento? Isso está no seu planejamento? Porque se tiver no seu planejamento, ótimo. O aparelho ele vai fazer aquilo que ele é desempenhado para ele fazer. Agora, se a ideia, você tem um grande apinhamento, uma grande protrusão, você não quer levar esses dentes para frente, você vai ter que tomar alguma decisão. Então, por exemplo, Flávio, em que casos você extrai dente por causa de apinhamento severo, que a gente chama, né? A pessoa ela tem que ter muita protrusão e muito apinhamento para eu levar em consideração a extração de premolares. Fora isso, eu tenho vários mecanismos, vários aparelhos que vão fazer essa compensação. A forma como eu trato isso, eu trabalho com 5 tipos de prescrição de aparelho. Eu trabalho aparelho com padrão 2, com padrão 3, face longa e face curta. Então, eu procuro individualizar cada tipo de tratamento. Então, essa individualização com bracts diferentes, eu faço isso, né? Se eu tiver que angular mais, eu tenho um aparelho para isso. Se eu tiver que desangular mais, então a gente trabalha muito a compensação dentária. Então, na prática diária, essas situações são resolvidas muitas vezes, ou a gente fazendo pequenos desgastes, ou acrescentando massa dentária. Então, em síntese, né, nós temos aí... não, com certeza. Vocês vão ver que isso vai ficar mais elucidativo no laboratório, quando a gente for fazer as medições e para que você faz as medições. A gente tem que aplicar isso, porque só a teoria ela não fica legal, entendeu? É uma coisa matemática que a gente não usa no dia a dia. Se você, por exemplo, Flávio, se eu só sei a fórmula, eu só sei esses números quando eu vou dar essa aula. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que procurar tabela, fórmula para colocar e falar, não, eu sei, tem excesso aqui eu vou desgastar e vou fazer isso. Para todo mundo que vai fazer ortodontia, você conhecer isso. Não vou mentir para vocês. Flávio, com 20 anos de ortodontia, você faz análise de Bolton em todos os seus pacientes? Não, não faço. Tá? Não faço por quê? Porque a análise morfológica, eu fui treinado quando eu aprendi a fazer análise morfológica da face, análise morfológica da teleradiografia e análise morfológica dos modelos. Então, assim, eu sei, se eu falar para você, esse paciente aqui é um paciente padrão face longa, eu já sei tudo dele, eu já sei tudo, como vai ter, como vão ser o posicionamento dos dentes na cefalometria,
como vai estar esses modelos, o que eu não posso fazer quando eu tenho um paciente padrão face longa, né? Então, isso tudo é definido por essa base morfológica. Então, eu particularmente, eu não faço essa métrica na ortodontia. E te falo, já tratei mais de 3.500 casos, tanto aqui em Tumbiara quanto em Goiatuba, e não tenho problema em relação à finalização. Então, isso é muito bom. Mas a gente precisa conhecer, tá? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, vai lá no nosso canal, deixe um like, ative as notificações, porque assim que nós postarmos esses vídeos, você vai receber todas as informações. Um muito obrigado e agradeço.